A paz, pessoal, boa noite. Espero que essa última live do ano encontre vocês bem, que essa mensagem chegue a todos vocês bem, né? Então, hoje o Marcos e eu vamos trazer uma palavra, é a nossa última live do ano. Hoje o penúltimo dia do ano também, né? Então, acho que aproveitar o momento para dar honra também ao pastor Fernando e toda a liderança que ao longo do ano vem fazendo um trabalho nas terças e quintas com as lives. A gente sabe da importância, né, desse trabalho e do potencial que ele tem em levar a palavra de Deus aí a várias pessoas, independentemente aí da localidade. Então, que Deus continue nos dando força para que a gente continue aí esse trabalho ao longo de 2022. Hoje eu estou aqui com o Marcos, a Jaque também está nos apoiando aqui com a questão da projeção, a Rê com a tradução e o Thiago também está por aqui. E eu acho que o Marcos e eu pensamos muito sobre que palavra a gente traria para fechar o ano aqui com vocês. E eu acredito muito que Deus falou ao nosso coração, porque no final do ano normalmente a gente faz algumas reflexões, né? Do que a gente deveria ter feito diferente no ano que vem se encerrando. E o que a gente poderia fazer melhor no ano seguinte, né? No domingo agora o pastor também falou, né? Nos deu algumas dicas de como a gente pode fazer um ano de 2022 diferente. Então, hoje, o tema da nossa mensagem passa muito por isso, né? Então, a gente vai falar da importância do jejum nas nossas vidas. Mas antes, a gente vai trazer um louvor também para a gente entrar aqui em comunhão e eu vou orar, amém? Então, Pai, em nome de Jesus, nós entramos aqui na Tua presença, Senhor, para Te louvar e Te adorar e Te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou e eu tenho certeza que o Senhor continuará nos sustentando, Senhor, que em nome de Jesus, essa palavra venha ao encontro dos nossos corações, que ela venha cair em uma boa terra, que ela venha dar frutos, Senhor. Que em nome de Jesus a gente possa ser transformado através da Tua palavra, Pai. Eu acredito que é o Senhor que vai falar através de nós, eu acredito que o Senhor tem revelação para trazer através da Tua palavra, Senhor. Então, aqui na Tua presença, Senhor, eu peço que o Senhor nos use, Pai, que a gente possa ser canal de bênção, que essa palavra venha encher os nossos corações e trazer transformação, Senhor. Por isso eu Te louvo e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Você possa adorar a Deus conosco aí na sua casa, amém? Glórias a Teu nome, Jesus. Obrigado pelo Teu amor, Jesus. Obrigado pela Tua presença, Pai, que é real neste lugar. A palavra diz que quando dois ou mais se reúnem em Seu nome, ali o Senhor está, Jesus. Seja bem-vindo, Jesus, nas casas que estão nos assistindo nesse momento. Seja bem-vindo aqui onde nós estamos, na igreja, Pai. Seja bem-vindo, Jesus. Nós adoramos a Tua presença, Senhor. Glórias ao Teu nome, Jesus. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem Ti. Eu não vivo sem Ti. Sem Tua presença eu morro. Sem Tua presença eu morro. Como eu Te amo, como eu Te quero. Sim, eu me prostro aos Seus pés. A minha vida eu Te consagro. Tudo que tenho totalmente Teu. Tudo que sou totalmente Teu.
presença eu vou. Sinto a presença eu vou. Como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos seus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos seus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos seus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tem, totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Tudo que tenho, totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Que estás assentado no trono e ao poder seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti.
Aleluia, queridos. Glória a Deus por essa presença maravilhosa. Amém? Que essa presença possa inundar a sua casa, que essa presença possa transbordar o seu coração. Amém? Glórias ao teu nome. O tema da mensagem é por que não jejuar, né? Esse é um tema que eu vejo pouco falado entre os cristãos ocidentais e também pouco praticado, né? Muitas pessoas perguntam para líderes, pastores, por que eu devo praticar o jejum? E hoje eu queria inverter essa pergunta, né? E perguntar por que nós não devemos praticar, né? Então eu queria trazer aqui duas visões, né? A primeira visão que eu queria trazer, para que nós possamos responder essa pergunta, é a visão do lado científico, né? O que a ciência diz a respeito do jejum? O que a ciência diz acerca do jejum? Em 2016, o Prêmio Nobel de Medicina foi concedido a um japonês. E esse japonês ganhou esse Prêmio Nobel devido a um estudo que ele fez sobre o jejum, no qual ele deu o tema sobre o assunto que é autofagia. O que é autofagia? Autofagia é a capacidade que as nossas células têm de se regenerar. Então ali esse japonês ele estudou várias pessoas durante vários anos a prática do jejum e ele chegou na certeza que ao jejuar o nosso corpo, a nossa célula, ela se regenera sozinha, fazendo com que a nossa qualidade de vida e a nossa expectativa de vida ela aumente. Então, já partindo disso, a gente já vê um princípio muito valioso porque nós devemos praticar o jejum, né? E ali eu pesquisei na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, fala a respeito do jejum também, de vários estudos que foram feitos, né? O que acontece com o nosso corpo quando nós praticamos ali cerca de 12 horas de jejum? Esse estudo diz que começa a ter um hormônio de crescimento no nosso organismo, né? Das nossas células. De 13 a 15 horas de jejum, o nosso estoque glicosêmico ele começa a diminuir e a gordura começa a ser requisitada pelo nosso corpo, né? A partir de 18 horas de jejum, o nosso corpo começa a queimar a gordura corporal como fonte de energia para se manter. E com 24 horas e posterior a 24 horas de jejum, as nossas células tronco-intestinais começam a se regenerar. Então, o jejum ele começa a fazer com que as inflamações do nosso corpo elas sejam combatidas, as nossas células vão se regenerando. O jejum melhora a imunidade. O jejum, segundo a ciência, reduz o açúcar do sangue e a insulina. Então, isso faz com que a diabetes seja combatida. O jejum melhora a cognição, então o nosso raciocínio se torna melhor. O jejum auxilia no emagrecimento, então você que está com dificuldade de perda de peso, você que tem algumas doenças, a prática do jejum auxilia com que a gente faça esse combate a essas doenças. Hoje a gente estamos vivendo aí há 2 anos, né, numa pandemia, e tem novas doenças surgindo. Temos aí hoje um surto de HN3, né, em São Paulo. Então, o jejum faz com que a nossa célula se regenere, né? Faz com que o nosso corpo tenha uma resistência maior. Então, a prática do jejum, segundo a ciência, só tem ganhos positivos no nosso corpo, né? Quer falar alguma coisa? Sim, pode dizer. E aí acho que o que o Marcos está querendo dizer é que quando a gente olha pelos aspectos, né, carnais e ainda sem falar, e a gente vai falar também, né, dos aspectos espirituais, o jejum por si só ele tem muitos ganhos, né, para o nosso corpo, porque é um processo de limpeza também, né? A gente hoje nesse mundo capitalista a gente se alimenta muito mal por vezes, né? Então, quando a gente fala do jejum, tem muito do aspecto da limpeza do corpo. E aí, assim, só por esse
lado, a gente já falaria que a gente teria um ganho no aspecto do corpo. E aí, imagina com a junção do que a gente sabe do poder do jejum no aspecto espiritual, né? Então, a gente aprende ao longo dos anos, dos ensinamentos, das escrituras, do poder do jejum, né? Da junção do jejum com N outras ferramentas que Deus nos deixa, e qual é o potencial que ele tem nas nossas vidas. Algumas pessoas podem até falar assim, porque assim, jejuar é difícil, gente. Eu não sei se todo mundo aqui tem facilidade para jejuar, levanta de manhã e fala assim, nossa, hoje eu tô a fim de jejuar com super facilidade. É difícil, né, o processo do jejum. Mas, assim como outras coisas na nossa vida, né, o pastor às vezes fala, né, você não tá com vontade de vir para a igreja, vem sem vontade mesmo. Então, assim, o processo do aprendizado do jejum, ele também parte por uma tomada de decisão, né, por mais que seja difícil. E aí, eu acho que tem algumas reflexões para a gente ter, no seguinte sentido. A Bíblia não fala que não jejuar é pecado. Né? Assim, a gente não está lá com um mandamento, né? Não tem, assim, do que eu conheço da Bíblia, não tem nenhuma provocação no imperativo, né? Jejue como mandamento. Mas eu acredito fortemente que Deus tem uma expectativa e que Jesus nos recomendou isso, né? Quando eu vou pedir que se fosse possível na casa de vocês abram em Mateus 6,16. Vou abrir aqui. Em Mateus 6,16 fala assim. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, mas que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e levanta o rosto. Não para pareceres aos homens que jejuas, mas sim ao teu Pai, que está oculto, e este recompensará. Então, assim, aqui no comecinho do versículo, eu sempre falo disso, né, quando eu ministro, eu gosto das sutilezas da Bíblia, né? Ele fala sobre, e quando jejuardes? Ele não fala assim, se um dia você tiver a ideia de jejuar. Então, eu creio que a expectativa aqui do coração de Deus é que ele, por mais que não esteja aqui como um mandamento, ele tem expectativa da gente jejuar. Então, assim, quando o Marcos fala assim, o porquê não jejuar? Né? Além dos benefícios, acho que o primeiro sentimento que deveria vir da gente é assim, Jesus jejuou. Se ele que se fez homem em nosso lugar, né, e ele viu a necessidade de jejuar, então a gente viu quando ele foi tentado no deserto, ele se preparou para aquilo, né? O processo do jejum também foi um processo de preparação para ele. Então, assim, se ele jejuou, e se do coração dele, quando ele fala assim, né, quando jejuar, tem uma expectativa que a gente faça isso, então, no meio das dificuldades que é o jejum, a gente sabe que é um processo muitas vezes árduo, acho que a primeira coisa que deveria vir no nosso coração é atender uma vontade dele, né, porque ele tem essa expectativa. A gente tem todos os dias, mas ele tem essa expectativa. Por mais que não seja uma obrigação necessariamente, por mais que não esteja escrito aqui como um mandamento, por mais que a gente não é pecado explicitamente, não está falando, mas esse não deveria ser a nossa maior motivação. Acho que a nossa maior motivação aqui é agradar o coração de Deus e uma recomendação que Jesus nos deixou, nos levando a todos os aspectos espirituais que a gente tem, né, de ganho com isso. Deixa eu ver. Você vai falar um pouquinho? Dá continuidade aqui. Minha esposa está dando spoilers no final. Continuando aqui na parte da ciência, né? Existe ali um filósofo e também conhecido como o pai da medicina moderna, Hipócrates. Ele dizia que o jejum é a mesa de cirurgia da natureza, né? É no jejum que o nosso corpo trabalha a favor do nosso próprio corpo, né?
Na antiguidade eles faziam um estudo e notavam que os animais, quando estão doentes, o que eles fazem? Eles param de comer. Você, quando tem uma gripe ou está com alguma enfermidade, você sente vontade de comer? Não sente. Porque exatamente o seu corpo está trabalhando para recuperá-lo. Então é no momento que a gente jejua que o nosso corpo está trabalhando a nosso favor para nos trazer uma imunidade maior. Então o jejum ele faz uma desintoxicação do nosso corpo, ele limpa de tudo que é impuro, né? Mas trazendo para o lado da Bíblia, o que a Bíblia nos fala a respeito do jejum, né? Vou trazer alguns aspectos aqui do Velho Testamento e do Novo Testamento a respeito do jejum, né? Lá no livro de Joel, capítulo 1, versículo 14, fala assim, ó: santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciões e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. No capítulo 2 de Joel, no versículo 15, fala assim: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Aí lá em Crônicas, 2 Crônicas 20, no versículo 3, fala assim: então Josafá sentiu um grande medo e decidiu buscar do Senhor, e convocou um jejum nacional em toda a terra de Judá. E lá em Salmos 35, versículo 13, fala assim: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com um jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Como a Nani falou, mesmo não tendo uma ordenança imperativa de Deus, Deus sempre levantava profetas em situações críticas e fazia com que esses profetas direcionassem o povo para o jejum e a oração. Havia uma ordenança no Velho Testamento que uma vez por ano, no dia da expiação, o povo deveria fazer o jejum. Fora isso, não tinha, como a Nani falou, nenhuma ordenança imperativa de Deus, né? Vocês têm que jejuar sempre em tal dia, vocês têm que jejuar tantos dias, vocês têm que jejuar de tal forma. Não havia uma ordenança imperativa. Mas sempre houve uma indicação de Deus, né? Uma ordenância para que o povo, uma direção, essa é a palavra mais correta, né? Para que o povo jejuasse, né? E havia ali a prática do jejum. Lá no livro de Daniel também fala a respeito do jejum que Daniel praticou, né? Que no palácio lá de Nabucodonosor, eles queriam que eles comessem ali os manjares, né, da Babilônia, né? Mas só que ele se recusou e disse ali para o mestre que eles iriam fazer um jejum, iriam comer só legumes, e que ele queria ver se no final de todo aquele período que eles fossem fazer o jejum, se eles não estariam em um estado melhor do que todos os outros sábios que tinham ali na Babilônia, né? Então, como a Nani falou, não tem uma ordenança. Mas, ao analisar tudo isso, por que não praticar o jejum, né? Por que não colocar isso em prática? A Nani, quando abriu aqui, ela falou que agora, nessa última semana do ano, é a semana do ano que todo mundo volta os olhos para tudo que fez durante o ano, né? Tudo que fez de errado, tudo aquilo que se comprometeu no começo do ano, queria fazer ao longo do ano e não fez, e faz uma análise de metas para o ano que vem, né? Então, que Deus possa nos levar a praticar o jejum nesse ano que está por vir. Porque, além de benefícios para o nosso físico, a gente vai estar trazendo benefícios espirituais, né? Na verdade, né, assim, os benefícios físicos são consequência, né? Porque, sei lá, tem pessoas que de repente, qual que é o propósito do jejum, né? Acho que, até falando do propósito, pra gente... A Bíblia fala, né? Eu acabei de ler, falou assim, quando você jejuar, você não se mostre triste, né? Para demonstrar que você tá jejuando. E muitas vezes essa questão do jejum gera até controvérsias, né? Alguém pode saber quando eu estou jejuando, quando eu não estou, enfim. Acho que, para mim, a grande reflexão aqui
qual que é a intenção, né? Óbvio, por exemplo, quando o Marcos estava jejuando, eu acabo sabendo que ele está jejuando, não porque ele me conta, mas que a gente mora na mesma casa. É um pouco inevitável. A gente vê várias passagens na Bíblia onde o povo jejuava em conjunto, por conta de um objetivo. Obviamente, ali todos eles sabem entre eles que eles estavam jejuando. Eu acho que o ponto aqui, né, nessa passagem, inclusive de Mateus 6,16, a mensagem não é sobre os outros não podem saberem, mas qual que é a intenção dos outros saberem? Quando você fala sobre o jejum, qual que é a intenção que está por trás disso? Né? A intenção é de demonstrar, nossa, estou me aproximando de Deus, estou jejuando, sou diferente, ou é disseminar a importância do jejum, ou fazer com que as pessoas também tenham interesse e entendam, né, que o jejum é uma ferramenta para uma conexão, uma aproximação com Deus. Então a gente fala muito da dupla ali, né, o jejum e a oração. A gente tem que entender que quando a gente jejua, a gente consegue se aproximar mais de Deus. A gente fica mais sensível, né, porque à medida que a gente fortalece o espírito e enfraquece a carne, a gente fica mais sensível à voz do Espírito Santo e a se conectar com Deus, né? Então, aqui nesse aspecto, eu acredito também que tem o jejum mal intencionado, assim, porque se fosse o jejum pelo jejum, tem tantas pessoas aí que nem sabem não conhecem a palavra de Deus, fazem umas dietas doidas aí, a gente poderia dizer que está jejuando. Mas na verdade não, a gente tem que entender qual que é o verdadeiro significado do jejum quando a gente fala do aspecto cristão. E aí é importante a gente saber, porque quando a gente olha na Bíblia, a gente vê muitos textos no Antigo Testamento, mas o jejum é algo super atual. A gente fala no Novo Testamento também. Jesus é a prova viva do Novo Testamento nos Evangelhos, e a gente falou dele ter jejuado. Então acho que o primeiro... uma coisa muito importante para a gente entender é o significado. Então, assim, o que verdadeiramente significa o jejum, né? Então, dessa questão da conexão com Deus, de mortificar a carne, de ser uma ferramenta para nos aproximar, estar sensível ao Espírito Santo. E aí, além de todos esses benefícios espirituais, a gente ainda tem a consequência dos benefícios do corpo, né? Porque é uma consequência. Mas que o alvo principal e o objetivo principal esteja ali no nosso alvo, né? Então, que não é o jejum pelo jejum, é um jejum com propósito. A gente sabe pelo motivo qual que a gente está fazendo. Então, acho que isso é importante também, a gente sempre lembrar. Nesse ponto também tem alguns erros aí, né, que as pessoas cometem ao praticar o jejum, né? E conceitos na mente errados acerca do jejum, né? A gente deu alguns exemplos aqui, né, de momentos de crise, que o pessoal se comprometeu a jejuar para buscar algo diferente de Deus. Muitas vezes as pessoas falam, não, preciso jejuar para Deus me abençoar daquela forma. Eu preciso jejuar para conseguir isso de Deus. Preciso jejuar para conquistar aquilo. Não, o jejum, ele não tem que ser uma forma de petição a Deus. O jejum, ele tem que ser uma forma de devoção a Deus, de demonstração de amor a Deus, porque nós vamos estar abdicando de algo que é muito importante para a vida, que é a alimentação. Nós vamos estar abdicando daquilo que é principal para a gente sobreviver, que é a alimentação. Isso é uma forma de devoção a Deus, é o que nós devemos fazer. E no Novo Testamento nós temos exemplos claros sobre isso, sobre adoração através do jejum. Se você estiver com sua Bíblia aí na sua casa e você puder abrir lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 36 e 37. Lucas 2, 36 e 37. A Bíblia diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Esser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações.
Então, Ana estava ali, no templo do Senhor, dia e noite, e ela jejuava e orava como uma forma de adorar a Deus. Se você puder abrir também lá no livro de Atos 13, versículo 1 e 2. 13. Isso. Fala assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, servindo eles ao Senhor e jejuando. Então eles serviam a Deus e jejuavam. Então, o ato de jejuar tem que ser um ato de adorar a Deus. Tem que ser um ato de negar a nós mesmos para seguir a Jesus. E dessa forma nós vamos estar fazendo com que a nossa carne, como a Nani falou, seja mortificada. Com que a nossa carne seja combatida e que o nosso espírito seja fortalecido. E fazendo isso, nós vamos ter sim uma consciência maior a respeito da direção do Espírito Santo. Nós vamos ter uma consciência maior daquilo que o Espírito Santo fala nos nossos ouvidos espirituais. Porque hoje em dia nós estamos a todo momento nos entupindo de coisas que só estão poluindo o templo. Então o jejum é uma forma de que nós venhamos a limpar o nosso templo, o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, para que ele possa agir dentro de nós, né? Então, fazendo o jejum, você vai estar limpando ele, né? E aí, eu estava falando a respeito de alguns erros que a gente comete, né, acerca do jejum. Eu vejo que um grande erro que tem é o seguinte: a pessoa fala, tá bom, Jesus, eu vou fazer aqui 24 horas de jejum, né, um dia de jejum. Aí a pessoa vai lá com todo o sacrifício, jejua. Aí na hora que chega no momento que a gente fala que é o momento de entregar o jejum, né, que é quando a gente termina o jejum, a pessoa faz o quê? Vai correndo para aquele monte de porcaria. Eu terminei o jejum aqui à noite. Vou lá na Tio Patinhas, ligar lá na Tio Patinhas e vou pedir uma pizza para entregar meu jejum. Vou ligar no McDonald's e vou comer um McDonald's para entregar o meu jejum. Vou comer um monte de porcaria na hora que eu entregar o meu jejum. De nada vai valer, porque você vai estar como se você estivesse jogando a sujeira debaixo do tapete. Não vai adiantar de nada. Então, a respeito dos benefícios físicos, né, que a gente falou, o jejum tem que estar alinhado também de uma boa alimentação. De nada adianta você ficar 2, 3 dias jejuando e no outro dia você comer um monte de porcaria. E do lado espiritual, não adianta nada você jejuar e no outro dia você comer um monte de porcaria. Aonde vai estar a sua adoração a Deus se você fizer isso, né? Então nós temos que tomar muito cuidado acerca disso, né? Jejum é difícil de praticar? Com certeza, porque nosso corpo anseia por comer, né? Dá dor de cabeça, ali o estômago começa a roncar. Um fato engraçado que aconteceu comigo, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui jejuar, né? E eu vim aqui para a igreja jejuar, me comprometi com Deus, vou jejuar e orar, Senhor. Aí tô lá jejuando e orando, aí um amigo me ligou e falou, você tá onde? Tô na igreja aqui. E eu com medo, né, de falar que eu estava de jejum, ele, não, vamos lá em casa rapidinho. Aí eu fui lá, cheguei lá na casa dele, um cheiro maravilhoso, a mãe dele tinha acabado de fazer uma torta de frango. E eu fui e comi, fiquei ali todo constrangido, Deus me perdoe. Mas como eu falei, né, como é uma forma de adorar a Deus, eu creio que naquele momento Deus recebeu o meu jejum de bom grado, né, porque eu queria realmente agradar o coração de Deus, agradar a Deus com a minha adoração em jejum, né? Acho que isso que você falou é muito importante, porque a gente já falou, né? Não tem nada nos obrigando a jejuar, não está como um mandamento. A gente sabe dos benefícios do jejum, mas eu acredito que Deus fica muito feliz quando Ele vê a intenção do nosso coração. Que a intenção de dar o passo de jejuar é para a gente se aproximar dele, para a gente criar, né, essa aproximação, essa conexão. Que verdadeiramente o desejo do nosso coração não é ser abençoado por conta disso, ou receber algo em troca por conta disso. Por mais que isso seja uma consequência, porque Deus é tão bom, Ele é tão misericordioso que até no processo que deveria ser algo
natural, ele ainda nos traz algo de volta, né? Então, assim, acredito que ele fique muito feliz, muito feliz. E isso não quer dizer também, gente, que a gente não pode jejuar por algum propósito específico, né? Novamente, repito, na Bíblia a gente vê onde em várias situações o povo se reuniu para jejuar por um propósito, no momento de tribulação. Novamente, né? Jesus jejuou para se preparar para um momento de tribulação. Eu acho que também existem esses momentos, mas que a intenção do nosso coração não se volte apenas nesses momentos. Eu acho que é essa a mensagem, assim, que do mesmo jeito que a gente sente a necessidade de dormir, que é uma questão necessária, de se alimentar, que é algo necessário, a gente tem a necessidade de se relacionar com as pessoas, que é necessário, que a gente veja valor nisso, que a gente veja isso como uma necessidade das nossas vidas, porque é algo que Deus deixou como recomendação pra gente. E aí, normalmente, a gente se esquiva, né? A gente se esquiva. Então, eu mesma, fazendo a reflexão desse ano, eu gostaria de ter jejuado mais. Então, acho que caminhando já para os finalmente e na nossa mensagem, que eu acho que era um pouco disso, a gente normalmente se programa para fazer muitas coisas, né? Então, o que na área acadêmica eu não fiz tão bem, que eu quero melhorar, o que eu deveria me controlar na área financeira, os meus projetos pessoais. Mas eu acho que o convite que fica aqui pra gente, inclusive pra gente aqui, pra vocês, pra gente, é que, obviamente, né, a gente vem num período de final de ano que a gente quase não pensa nisso, né? É gostoso ter a ceia lá do Natal com a família, agora, né, amanhã, último dia do ano, provavelmente tem um processo ali de comunhão, e tá tudo bem, né, tá tudo bem. Que, inclusive, quando a gente fala do jejum, muitas vezes é abstinência de coisas abençoadas, porque Deus criou a comida, Ele quer que a gente coma e beba o melhor dessa terra, né? Então, a abstinência, muitas vezes, é de coisas, sim, que Deus nos permite desfrutar. E tá tudo bem ter esses momentos de comunhão, mas que a gente reflita aqui também sobre o que a gente deixou a desejar, o que a gente deveria fazer mais, né? Se a gente orou o máximo que a gente deveria, se a gente jejuou o que a gente deveria jejuar, e respeitando cada um as suas limitações também, que aqui a gente, né, cada um aqui tem um biotipo, tem uma infraestrutura, e Deus vai dar ali os seus limites, né? Cada um sabe aqui se consegue fazer um jejum intermitente, se consegue fazer jejum o dia inteiro. Aqui a gente não veio ditar qual é o modelo, né? Qual é o modelo de jejum. Você, em comunhão com o Espírito Santo, vai entender quais são os seus limites. Acho que a grande reflexão que a gente quer deixar aqui, inclusive pra gente, é que coisas a gente deveria fazer a partir de agora diferentes para que a gente tenha um 2022 diferente. Que a gente tenha cada vez mais comunhão com Deus. Que a gente venha mortificar a carne, que a gente venha fortalecer o nosso espírito. Muitas vezes, não é só sobre fé, né? A nossa fé está aqui, mas na Bíblia fala, até para fechar, eu não ia nem falar, mas eu tô aqui nesse assunto, lá em Marcos 9:17, a gente tem a passagem, deixa eu abrir aqui, do 17 até o 29, eu vou ler rapidinho, fala assim, né? E da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que apanha, despedaçou a ele a espuma, o ranger de dentes, e viu-se sacando. E disse aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. E ele respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Tragam-me, né? Jesus fala. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito se agitou com violência e caindo por terra, espumando. E aí perguntou o pai dele, ou Jesus perguntou ao pai dele, né? Quanto tempo acontece isso a ele? E aí ele falou: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para se destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajuda. E Jesus lhes disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.
E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio que o Senhor, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo e disse: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia e não entres mais. E ele, clamando e agitando-se com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que ele estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar, né? E aí Jesus responde: essa caça não pode ser com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. É longo, mas assim, acho que eu queria chamar a atenção ao último versículo, que muitas coisas na nossa vida não é só sobre a nossa fé. É o quanto também a gente está sensível e forte para dar espaço de fé. Então, às vezes a gente fala, eu acredito, mas assim, a gente está tão na carnalidade que a gente não consegue, não tem força nem para tomar essa posse, né, do que a gente tem capacidade de fazer. Então, eu acredito que existem coisas e existem lugares que a gente só vai alcançar se o nosso espírito estiver muito maior do que a nossa carne. Então, que a gente em 2022 consiga chegar a esses lugares, que a gente consiga ter essa intimidade com Deus, que a gente decida pagar o preço. O preço, às vezes, né, de deixar de lado alguma coisa que a gente gosta de comer, o preço ali, às vezes, de algum momento de comunhão, e que a gente deixe nascer no nosso coração a verdadeira intenção do jejum, para que de fato a gente consiga viver essas experiências com Deus, né? Experiências que marcam a nossa vida. A gente sabe que a vida do cristão ela deve ter experiências, né? A gente tem que ter experiências com Deus para que a gente possa experimentar do amor dele e da verdadeira vontade dele nas nossas vidas. Então, acho que era um pouco disso que a gente queria trazer, né, na palavra de hoje. E também, para encerrar, né, um dos grandes missionários que já surgiu nessa terra, né, John Wesley, falava assim que o homem que nunca jejua está tão distante do céu quanto o homem que nunca ora. Então, para ver a importância da prática do jejum, né? Quão importante é. A Nani acabou de ler um texto aqui poderosíssimo, né? Que Jesus fala que alguns demônios só saem através de jejum e oração, que a gente possa se atentar a isso, né? O pastor Kennedy Reagan fala no seu livro sobre o jejum que jejuar não muda Deus, porque Deus é o mesmo, antes, durante e depois do jejum. Mas o jejum vai transformar a gente de uma forma tão maravilhosa que a gente vai estar cada vez mais suscetível ao Espírito de Deus. Então, eu creio que Jesus quis dizer isso ali aos discípulos dele, né? Que nós devemos estar mais suscetível à voz do Espírito. O jejum vai fazer com que a gente mortifique a nossa carne e fortaleça o Espírito de Deus. E a gente vai poder desfrutar das coisas maravilhosas que Deus tem para nós. O jejum não é a solução. Jejum é só um canal. Deus é o poder. Em Deus está o poder. O jejum é uma prática que nós devemos ter para que nós possamos alcançar esse Deus maravilhoso. Então, que essa palavra possa ter abençoado a sua vida, que você coloque aí nas suas metinhas aí de 2022, fazer a prática do jejum. Como a Nani falou, na Bíblia não tem nada dizendo, você tem que jejuar 1 hora, 2 horas, 24 horas, 3 dias, 1 semana. Essa prática vai acontecer conforme você for praticando, você vai estar mais suscetível à voz do Espírito Santo e ele vai te levar ao tempo que você tem que jejuar. E como uma forma de adoração que você possa começar. Que seja 3 horas, 4, 5, 6. Mas pode ter certeza que você vai alcançar coisas maravilhosas. Nós vamos alcançar coisas maravilhosas ao iniciar essa prática e fazer dela uma prática semanal, diária nas nossas vidas. Deus tem coisas grandes para fazer através das nossas vidas e nas nossas vidas.
e que nós possamos pagar o preço, né, para desfrutar disso e possamos estar cada vez mais próximo de Deus, porque a vinda dele é próxima, é chegada, os sinais estão aí e nós precisamos nos preparar, nós precisamos manter a nossa lâmpada acesa. E a prática do jejum é uma das coisas que vão fazer com que nós estejamos mais próximos de Deus. Amém? Amém. Amém. Então, antes de dar os recadinhos, só para então, amém, a gente vai orar encerrando. E aí, eu acho que convidar todo mundo para vir no culto no domingo, é o nosso primeiro culto do ano, então venham ter um momento de comunhão conosco. Por enquanto, né, as células estão de férias, a gente retoma ali em fevereiro, mas a gente tem os cultos, né, já acontecendo no presencial, então venham assistir o culto no domingo. Amém? É isso. Glória a Deus. Aleluia. Quer saúde para o seu corpo? Quer fortalecer o seu espírito? Comece a jejuar. Amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, ó Pai, pela tua presença, te agradecer pelo teu amor, Jesus, te agradecer por essa palavra, Senhor, que veio ao nosso encontro, Pai, a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, Jesus. Nós recebemos ela no nosso coração, ó Pai, que ela possa dar frutos, ó Deus, que ela possa dar frutos na vida de quem está nos assistindo, Pai, que nós possamos colocar em prática, Jesus, a tua palavra, que nós possamos colocar em prática, Jesus, as leis espirituais da comunhão, ó Pai, que nós possamos dia após dia estar mais próximos do Senhor, ó Pai, estar suscetíveis, ó Pai, ao teu falar, a tua voz, a voz do doce Espírito, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor faça com que essa palavra caia em boa terra nos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós abençoamos cada pessoa que está nos assistindo, Pai. Que a tua presença permaneça nas casas, ó Pai, nos lares, ó Pai, e que a tua bênção seja sobre cada um, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Então, uma boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal.